Bom, e aqui a gente chega então de fato nos modelos atômicos. E aí sempre aquela história, né? Ah, professor, por que eu vou estudar esse negócio aí? Você vai falar um monte de coisa que a gente sabe que hoje, na verdade, a compreensão de átomo é bem diferente do que esses caras já tiveram. Bom, a primeira coisa que eu te digo é que você tem que conhecer um pouco da história da ciência. A ciência, ela é um processo, ela está sempre em construção, e aquilo que a gente tem como verdade hoje não necessariamente vai ser verdade amanhã ou daqui a alguns anos. Tá? Então é interessante a gente fazer essa relação do momento histórico com a construção da ciência, com as verdades que naquele momento era verdade, mas que hoje não necessariamente é. Tá? Porque ó, se a gente conseguisse enxergar a estrutura íntima de um átomo, já conseguisse fazer isso lá, ou até hoje não consegue, né? Mas já no século XIX, a estrutura interna mesmo, tá? Não estou falando lá do microscópio eletrônico de varredura que dá, vamos dizer assim, como se fosse uma superfície do átomo, um desenho dele, assim, que é algo ainda muito externo, mas a estrutura íntima, como as partículas subatômicas se comportam, se a gente conseguisse visualizar, manipular isso daí, não ia ter que ficar fazendo proposição. É por isso que eu trago essa imagem sempre que eu vou começar a falar de modelos atômicos, porque quando você olha o sistema solar, lá no seu livro didático, né, você tem alguma imagem talvez parecida com essa imagem eu acho bem bonita. E aí, se você parar para pensar, nunca ninguém saiu aqui meio de fora. Tudo bem, gente, isso aqui não é uma foto, né? Mas é uma representação, óbvio, que está totalmente fora de proporção, né? É uma representação quase artística, não tem muito compromisso científico aqui. Mas você sabe que nunca ninguém saiu com uma vista tão externa assim para conseguir fazer uma representação, assim, pintar a galáxia como ela é. Ah, esse planeta é assim, o outro é dessa cor, a ordem dos planetas é essa. Não, isso aqui nunca ninguém fez, tá? Mas a partir da observação ou de alguns experimentos, a gente consegue chegar em algumas conclusões que nos levam a crer que isso daqui seria uma representação razoável para o sistema solar. Eu volto a dizer que isso aqui é uma representação artística, mas a gente tem algumas representações mais científicas e fiéis que são confiáveis, né? Embora os terraplanistas discordem, tudo bem, eles têm o direito de discordar, tá? Mas mesmo nunca ninguém enxergando de terra todo esse apanhado de planetas e astros aqui, a gente consegue confiar com base em observação e com base em experimentação. Né? Observação os gregos lá atrás já faziam, experimentação é uma coisa mais recente da ciência. Então aí chega o Dalton de novo, ele está aqui agora, com o seu primeiro modelo atômico. A gente saiu lá do século VI, século V ou século IV, né? Foi um período de tempo ali dos gregos, e a gente desembarca aqui no século XIX. A proposição do modelo atômico de Dalton foi feita em 1808. 1808, tá? E eu digo para vocês, só para reforçar aquilo que eu já falei lá atrás, aquela ideia dos 4 elementos, gente, eu pulei muita gente, muito filósofo, que teria uma importância grande aqui a respeito da constituição da matéria, tá? Vocês podem ter certeza disso. Eu acho que a gente só tem que aprofundar um pouquinho mais nesses caras que estão mais próximos da gente. Aquilo lá era mais para você ter uma noção histórica mesmo. Mas embora Leucipo e Demócrito, que foram aqueles caras que trataram da matéria como sendo formada de átomos, eles tenham argumentos mais convincentes para a gente hoje, na época eles não foram tão convincentes assim. Tá? Eles não foram tão bem aceitos. Então a própria Igreja Católica, tá? A comunidade científica, acabou aceitando as ideias dos 4 elementos, e isso perdurou, como já disse, até meados dessa época aqui do século XIX. Tá? Então o átomo de Dalton ele era meio que surpreendente. Ele remou contra a maré, contra o pensamento vigente da época, tanto é que não foi bem aceito na época que ele fez essa proposição. Inclusive o nome átomo ele usou para homenagear Leucipo e Demócrito, né, que foram injustiçados durante tanto tempo.
Bom, e aí, falando especificamente de como seria o átomo, essa partícula fundamental segundo Dalton, ele seria uma esfera, por isso que ele é chamado de modelo da bola de bilhar, né? Uma esfera maciça, que seria indivisível e indestrutível. O próprio nome átomo já remete a ser indivisível. Hoje nós sabemos que ele tem partículas subatômicas. A gente fala muito de três: próton, nêutron e elétron, mas existem várias outras, tá? Então essa ideia do indivisível já caiu fora faz muito tempo. A ideia do maciço também caiu fora. Quem desmentiu isso foi o terceiro modelo atômico, do Rutherford. A gente já vai ver que o átomo tem densidades diferentes, dependendo da região que você estiver falando, tá? Essa ideia do indestrutível, o que o Dalton quis dizer? Vamos dizer assim, sabe quando o cara erra, você fala, mas a intenção era boa? Foi mais ou menos isso que ele quis dizer. Que durante as reações químicas, os átomos não eram destruídos. Apenas havia uma recombinação de átomos. Essa palavra recombinação volta a aparecer aqui no modelo de Dalton, tá? Essa palavra já apareceu lá atrás para os gregos. Então, essa recombinação é o que vai explicar um pouquinho dos processos naturais, das reações químicas. Então, o povo achava que quando você faz a combustão de algum material, quando você taca fogo em qualquer coisa, aquele material está se perdendo, né? Alguns átomos estão se perdendo, quando na verdade eles estão mudando, vamos dizer assim, as suas fórmulas. Não é nem questão de mudar de estado físico, não é que uma substância mudou de estado físico, é que uma substância que era sólida, uma ou mais substâncias, né, se transformou em uma ou mais substâncias que são gasosas. E aí o gás vai embora, né? E você tem a falsa impressão de que aquilo se perdeu, tá? Então, é que nem se achar que quando você vai tacar lixo no seu. Vai tacar fogo no seu lixo ou na grama que você acabou de tirar do terreno lá, isso aí vai desaparecer. Não, cara. Isso é burrice pura, né? Você simplesmente está transformando aquele material que era sólido, ou líquido, pode ser também, né? Porque líquidos também são combustíveis, está transformando em gases. E esses gases vão para a atmosfera, né? Então, gente, o que acontece aqui? Para os outros cientistas, para o Thomson e para o Rutherford, eu vou citar aqui experimentos que eles fizeram para chegar às suas conclusões. Eles foram para o laboratório, vou descrever um pouquinho do experimento deles. Falar, então foi a partir disso, dessas observações, que eles conseguiram ter as suas conclusões. Tá? Eu vou falar para os próximos ali. Mas para o Dalton não tem um experimento que ele tenha feito. Foi para o laboratório, fez isso e descobriu tal coisa. Não, mas ele tinha uma série de outros cientistas, como Proust, Lavoisier, e até estudos dele mesmo, tá? Do próprio Dalton, Gay-Lussac, que são vários caras aí que vocês vão ouvir falar bastante ao longo do curso, que estavam construindo os pilares da nossa ciência, os pilares da química, tá? Então, ele pegou todas essas ideias, por exemplo, a concepção, né, essa ideia de elemento químico, que já estava bem mais refinada na época dele, as leis dos gases que foram feitas por esses caras que eu citei, a lei ponderal de Proust, que em breve a gente vai estar estudando, a lei de Lavoisier. Lavoisier é considerado o pai da química, um francês que ele fez uma coisa extremamente simples, mas que mudou totalmente a concepção da nossa ciência. Ele começou a fazer experimentos com balança. Então, ele sabia a massa de produtos e de reagentes, e a partir daí ele conseguiu fazer previsões, né, generalizações bem mais precisas, por esse simples fato de introduzir a balança na experimentação. Sacada que ninguém teve antes dele, tá? Bom, então, resumindo as ideias do Dalton, ele disse que os átomos de um mesmo elemento são iguais. Então, lembra, o que é um átomo para o Dalton? É uma esfera. Tá? Uma esfera maciça, indivisível, indestrutível. Ele disse que os átomos de um mesmo elemento eles são iguaizinhos entre si. Bom, isso aqui a gente sabe hoje que não é verdade. E vocês, em breve, assim, em algumas aulas já vão estar sendo capazes de refutar cada uma dessas coisas aqui. Átomos de elementos diferentes possuem massas diferentes, ou seja, se são elementos diferentes, o tamanho da esfera muda.
E se muda o tamanho da esfera, também vai mudar a massa dessa esfera, que nem se você vai pensar na sinuca, né? Porque o próprio nome do modelo, né, dele é bola de bilhar. Bilhar e sinuca, tá? Eu nem sei a diferença disso. Alguém me explica se souber. Você pega a bolona, a bola branca, ela é maior, portanto, ela é mais pesada do que as outras. Tá? Então, mais ou menos essa é a ideia. Substâncias compostas apresentam proporção fixa de átomos, é um pouquinho mais abstrato, né? O que é uma substância composta? Aquela que tem pelo menos 2 elementos químicos. Apresentam proporção fixa de átomos. Proporção fixa de átomos é a fórmula, gente. Qual a fórmula da água? H2O. Então quer dizer que em cada molécula de água existem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, embora ele não soubesse disso ainda, mas ele já desconfiava que existia essa proporção fixa dos átomos. E quarto lugar, nas reações químicas não há destruição de átomos, e sim rearranjo dos mesmos, formando novas substâncias, que é exatamente o que eu estava falando anteriormente. Ele teve uma tentativa, vamos dizer assim, de novo, bem intencionada, de determinar símbolos para os elementos químicos. Bom, hoje a gente sabe que símbolo de elemento químico é letra, ou uma ou 2 letras, né? Então, oxigênio é o O maiúsculo, a prata, AG, A maiúsculo e G minúsculo. Não tem aparentemente nada a ver, mas é que isso aqui vem do latim. Beleza, isso a gente fala em outro momento. Mas, para o Dalton, então, o oxigênio seria um elemento representado. Tá vendo que tudo é esfera, né? Porque ele tem que ser condizente com o que ele achava. O oxigênio seria essa esfera branca e vazada. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que o oxigênio seria assim. Né? O Dalton não disse isso. Ele só estava propondo uma representação para o elemento químico, tá? A nossa é muito mais fácil colocar letras, né? Então, o carbono você representaria com a esfera e toda preenchida. Se você olha aqui, você observa que na primeira linha a gente tem, todos são elementos, tá certo? Na segunda linha você tem os 3 primeiros como sendo elementos e os 3 últimos eles são substâncias. Então ele coloca aqui já então 2 elementos diferentes. Então, olha aqui, você vê que a água, na sua composição, utilizando aquilo que a gente vê na primeira linha, ela tem um elemento que é o hidrogênio, né? E o outro elemento que é o oxigênio. Ele acerta na composição qualitativa, que a água é formada por hidrogênio e oxigênio, mas ele erra na proporção quantitativa, porque a gente sabe que são 2 átomos de hidrogênio para 1 de oxigênio. Então, aqui ele errou. Amônia, tá, seria formada por hidrogênio e nitrogênio, mais uma vez ele acertou, na proporção qualitativa, mas a fórmula da amônia é NH3, são 3 átomos de hidrogênio para 1 de nitrogênio. Ácido carbônico também é a mesma coisa. Só não colocou que no ácido carbônico a gente tem hidrogênio, tá? Então, aqui na verdade ele errou em tudo, né? Ele errou no qualitativo e no quantitativo, mas tá tudo ótimo, gente. Isso aqui foi século XIX, não vamos crucificar quem deu um passo tão importante para a química, né? Para todas as ciências, na verdade. Se você tentar e fazer um esforço mental de voltar na época dele e se colocar na posição em que o pensamento vigente acreditava e tinha total apoio da sociedade que a natureza seria formada primordialmente por 4 elementos, essa ideia já vinha perdendo força, mas estava difícil de, vamos dizer assim, de tirar totalmente, né? Falar, não, isso aí está totalmente errado. Então o Dalton foi um dos caras que foi indispensável para que isso acontecesse.